Seja Deus gracioso, queridos, para conosco. Nos abençoe nesta manhã. Por favor, abra sua Bíblia na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3. Nós leremos dos versos 10 até o 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 17. Vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos concede o privilégio, Pai, nessa manhã, de, mais uma vez, Pai, nos achegarmos à tua casa. Ó Deus, como é bom, Pai, no dia do Senhor mesmo, o Senhor trazer o teu povo à tua casa e o teu povo entender, ó Deus, que não há lugar melhor para estar do que na tua presença. Agora, Pai, que já entoamos louvores ao Senhor. Agora, Pai, que já lemos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor desvende, Pai, os nossos olhos para enxergarmos, Pai, as maravilhas contidas na tua palavra. Mas não apenas enxergarmos, para vivermos, ó Deus, conforme a tua palavra. Para assim, Pai, sermos homens, mulheres, crentes, fiéis ao Senhor e tementes, ó Deus, somente a ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa vida e não permita, Pai, que vá além ou que fique aquém daquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Oramos assim, Pai, agradecidos ao Senhor. Em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ela faz parte de um grupo de 3 cartas. A primeira carta a Timóteo, essa segunda carta e a carta a Tito. São 3 cartas escritas, né, não escritas manualmente, né, mas ditadas pelo apóstolo Paulo, dentre as 13 cartas que ele escreve. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, sendo 10 às igrejas, e essas 3 cartas são cartas bem específicas. Elas são, na verdade, cartas, diríamos assim, para líderes da igreja, Timóteo e Tito. Timóteo e Tito, eles não eram pastores de uma igreja local, mas eles eram pastores, vamos dizer assim, missionários, designados pelo apóstolo Paulo para cumprir missões específicas. Então, Paulo convoca esses 2 irmãos para assim o servirem ao Senhor, não é? De maneira que assim o fazem. É interessante notar que a primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo e a carta de Tito, elas, apesar de serem parecidas com essa de 2 Timóteo, elas são escritas em contextos diferentes. Veja como o apóstolo Paulo ele era alinhado em seus pensamentos.
porque quando a gente termina a primeira epístola de Timóteo, a segunda epístola parece ser uma continuação, e o é, mas já fazia algum tempo que Paulo havia escrito essa primeira carta. A primeira carta, quando Paulo escreve, ele ainda está solto, ele ainda está livre. Na segunda carta, essa carta agora, a segunda Timóteo, e provavelmente, não é, essa é a última carta que o apóstolo escreve, ele já está preso ali, provavelmente na mesma época que ele escreve as outras cartas, uma delas que nós estamos estudando, que é de Efésios, Colossenses, não é, e Filipenses. Então o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta de Timóteo nesse contexto. E essa carta, ela tem um objetivo muito claro, ou essas três cartas, elas têm um objetivo muito claro, que era exortar tanto Timóteo quanto Tito a permanecerem na sã doutrina. E essa carta aqui em especial, depois a gente vai chegar um pouco mais nela, nós vamos observar que Paulo ele vem tratando de algumas características e apontando para os dias finais. E esses dias finais, para o apóstolo Paulo, estava às portas. Paulo talvez entendesse que a volta do Senhor Jesus era iminente, que a qualquer momento ela iria chegar ali diante do povo. Esse é um pensamento, não é, que nós como crentes deveríamos ter. Essa volta do Senhor Jesus ela é iminente e ele pode voltar a qualquer momento. Então o apóstolo Paulo, nessa instrução que ele vai dando a Timóteo, ele vai instruindo Timóteo a preservar, não é, e perseverar naquilo que ele havia aprendido, ou seja, na sã doutrina que ele havia aprendido desde a infância. E é interessante, irmãos, porque Timóteo ele era filho de um pai grego e uma mãe judia. E, consequentemente, não é, nesse período aí, os filhos de gregos, eles não tinham muita influência. A influência deles era zero no meio do povo, a não ser que eles demonstrassem um verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras. E é isso que acontece, não é, com Timóteo. Timóteo ele vai pregar ali aos judeus, e os judeus o ouvem pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras. Paulo considerava Timóteo um jovem extraordinário e tratava Timóteo como um filho. E a gente observa isso lá no capítulo 1, no verso 2, se você voltar uma página aí, você vai ver o apóstolo falando isso ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo. E é interessante porque na primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo faz, você vai ver lá em Atos, no capítulo 13, o apóstolo ele passa a pregar em algumas cidades. Dentre elas, a cidade de Icônio, a outra de Listra e Antioquia. E nessas cidades, ou nesse momento, Timóteo ele tem um primeiro encontro, talvez ali com o apóstolo Paulo, e passa já a segui-lo e assim anunciar, não é, as verdades ali ao seu redor, como o próprio apóstolo Paulo assim o fazia. No capítulo 16 de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo deixa de lado João Marcos, e João Marcos segue com Barnabé, e Paulo puxa Timóteo para a sua equipe, ou para o seu time ali, para anunciar essas verdades, ou as verdades do reino, para a cidade que ora ele iria, não é, anunciar. Então o apóstolo Paulo ele faz assim, em suma, não é, para o apóstolo Paulo introduzir ali para Timóteo, era mais ou menos assim: não se envergonhe e, pela graça, esforce-se ao máximo para suportar o árduo trabalho e manter a sã doutrina. Então, a exortação principal de Paulo para Timóteo era: não desanime e se esforce ao máximo para manter a sã doutrina. Quando eu estava lendo o texto, estava lembrando lá de Josué: seja forte e corajoso e se esforce, né, para caminhar assim diante do Senhor. A gente poderia dividir essa epístola toda, né, da seguinte maneira: no primeiro capítulo ele faz
uma exortação ou algumas exortações para que Timóteo ele seja de fato esse corajoso. No segundo capítulo, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a estar disposto a comunicar a sã doutrina. Nesse capítulo que lemos, no capítulo 3, ele exorta Timóteo a estar preparado para tempos difíceis. E assim, no quarto capítulo, ele encerra essa exortação a Timóteo, dizendo, olha, prega a palavra. Então, são essas 3 coisas que Paulo exorta, na verdade, 4 coisas que Paulo exorta Timóteo a fazer. Retenha, ensine, persevere e pregue a palavra. Pensando nessas características do apóstolo Paulo, que traz ali a Timóteo e a gente como igreja, né? Nós estamos iniciando o mês de dezembro, um mês em que comemoramos aí o Dia da Bíblia, acho que segundo domingo, né, pastor? Domingo que vem, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. A igreja daqui a pouco será desafiada a uma tarefa pelo pastor Marcelo. Queria meditar com vocês, queridos, pensando nessa perspectiva mesmo para as nossas vidas, de que sobrevirão tempos difíceis e nós, como igreja, precisamos perseverar na sã doutrina. Não tem outro caminho para as nossas vidas, a não ser perseverarmos na sã doutrina. E como é que nós perseveramos na sã doutrina? O apóstolo Paulo faz isso quando ele começa a instruir a Timóteo, nos versos 10 e 11, a primeira coisa que ele faz é permaneça nela, permaneça na sã doutrina. Nos versos anteriores, nós não lemos, mas nos versos 1 até o 9, o apóstolo Paulo faz uma descrição a Timóteo de tudo aquilo que viria pela frente. Note que aquilo que é descrito a Timóteo naquela época acontece conosco nos dias de hoje. E Paulo instrui a Timóteo a permanecer assim, firme nessa sã doutrina. Acompanhe comigo os 2 versos iniciais novamente. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E dentro disso, essas são características, vamos dizer assim, ativas, tem as características passivas, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Paulo começa a instruir Timóteo, dizendo, olha, isso que aconteceu comigo, acontecerá também com o povo de Deus, com todos aqueles que caminham com o Senhor. Mas você, Timóteo, você, igreja, você tem que aprender ou ficar firmado na sua cabeça e permanecer no meu ensino, na minha fé, no meu procedimento, na minha longanimidade, no meu amor e na minha perseverança. Todas essas características, elas precisam ser características não só de Timóteo, mas de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Tanto que a carta, apesar dela ser dirigida à liderança, ela fica para a igreja, ainda nos dias de hoje. E Paulo vai elogiando Timóteo, dizendo, olha, você me seguiu. De fato, ele havia tomado Paulo como modelo desde o capítulo 13 lá de Atos. Timóteo toma Paulo como modelo a ser seguido. E ele passa, assim, a seguir Paulo. No ensino, Paulo ensinou ele de tal maneira que a palavra, que o coração dele foi santificado até a conversão. Ele era filho de grego com uma judia. Ambos não eram convertidos ao cristianismo e o pai dele nem chega a ser, pelo menos nós não temos relato. No entanto, a sua mãe, ela é convertida ao cristianismo e leva Timóteo com aquilo que ela havia ensinado a ele nas Sagradas Escrituras, leva o coração de Timóteo a uma conversão genuína, a conhecer o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador da sua vida. Então, Paulo ele vai dizendo a Timóteo, olha, você tem seguido de perto esse meu ensino, e esse ensino fez com que você tivesse a sua vida transformada. Mas você não segue apenas o ensino, você tem a minha conduta.
o modo de vida consagrado de Paulo, seu comportamento completamente ali destituído de qualquer egoísmo e de qualquer coisa. Tudo que Paulo fazia, e nós vemos isso em todos os escritos de Paulo, era para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus, e sempre recusando, irmãos, a honra a si mesmo. Havia deixado uma marca em Timóteo, de maneira que Timóteo tinha uma conduta similar, não é, à do apóstolo Paulo. Timóteo tinha um interesse apenas na expansão do reino e que o nome de Deus ele fosse exaltado e glorificado. Ele não queria trazer glória nenhuma para a vida dele. Essa exortação de Paulo a Timóteo, aos nossos olhos, parece ser tão, talvez, simples, mas quantos hoje, queridos, ao invés de darem a glória a Deus, não trazem a glória para si mesmos e andam nesse mundo caminhando, trazendo tudo aquilo para os seus corações. E ao invés de darem toda a honra e toda a glória ao Senhor. Isso fez a diferença na vida de Timóteo, de maneira que aquele homem, como eu disse no início, ele é apreciado pelos judeus que ele agora apresenta-se diante dele. Essa conduta do ensino das Escrituras e a conduta dele como um cristão faz com que ele tenha acesso a outros caminhos, a outros apriscos para pregar e anunciar a palavra. Propósito. O verdadeiro propósito do coração de um homem não fica evidente, mesmo que falasse palavras bonitas. Timóteo ele poderia ter várias palavras, aliás, Paulo ele poderia dizer várias palavras bonitas, mas o seu coração, ele uma hora ficaria evidente, se ele não fosse, de fato, um cristão genuíno. Quantas pessoas, queridos, nós não conhecemos e que se apresentam diante de nós e que falam bonito, mas quando a gente começa a conviver com a pessoa, que começa a observar o coração da pessoa, você diz assim, eu não quero estar nem perto, a não ser para pregar mesmo para ela ser transformada. Porque são pessoas que, ao invés de anunciarem as verdades do Evangelho, acabam envergonhando o Evangelho. E Timóteo, ele, nesse propósito, não é, em tudo aquilo que o apóstolo Paulo fazia, ele tinha um propósito bem específico no seu coração. Anunciar essas verdades que Paulo fazia e viver de acordo com as verdades para o seu coração. Viver de acordo com aquilo que precisava ser feito e deixar marcas, não é, ali. O propósito de Paulo, e assim como de Timóteo, sempre foi o de glorificar ao Senhor. A fé. E é interessante que o apóstolo coloca aqui fé entre propósito e longanimidade, não é? Talvez a fé tivesse que vir antes aqui, mas o apóstolo coloca assim, mostrando que a fé genuína dele tinha produzido um efeito poderoso na vida de Timóteo. Lá no capítulo 14 de Atos, não tem como nós caminharmos sem sempre voltarmos, Paulo ele é apedrejado. E após o seu apedrejamento, Paulo volta feliz da vida, porque tinha sido apedrejado por causa do nome do Evangelho. Certamente, queridos, isso deixou marcas para o resto da vida ali, na vida de Timóteo. E essa era a fé que Timóteo queria seguir, a fé genuína, reproduzindo assim em seu coração um novo coração e vida diante de Deus. Longanimidade. Paulo era muito paciente em relação às situações adversas. Agora, nesse capítulo, inclusive, está ali preso, e ele continua sendo longânimo, não é, diante dessas situações. Não vemos, queridos, em momento nenhum, em nenhum momento da história, o apóstolo Paulo se desesperando. Quando a gente pensaria em alguma coisa, poderia ser lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, mesmo assim, não há um desespero, vamos dizer assim, do outro mundo no apóstolo Paulo. E ele coloca toda a sua confiança e toda a sua esperança no Senhor. A sexta característica seria aí o amor demonstrado a todos, inclusive aos inimigos. O apóstolo Paulo, em meio a essa adversidade, em meio a tudo aquilo, sendo longânimo, ele demonstrava amor, inclusive a esses inimigos. Essa era uma das outras características de Paulo. E, por fim, ali ele encerra com a paciência. Paulo tinha uma inabalável esperança em meio às circunstâncias adversas.
a graça de manter-se firme, foram a característica de Paulo ao longo de sua carreira missionária. Veja, Paulo, em momento algum, ele desespera e ele entende que tudo aquilo que havia acontecido em sua vida estava dentro dos decretos e de todo o propósito da soberania de Deus. Nada fugia ao controle de Deus, e Paulo tinha isso em plena consciência. Sendo assim, ele era paciente. E essa é uma outra característica assumida por Timóteo. Timóteo passa a ter essas características, ou essas 7 características aí do apóstolo Paulo. Ele havia captado o espírito das qualidades de Paulo e seguia assim o mesmo exemplo. Poderíamos dizer que esse foi um modelo ativo. E aí também ele segue o passivo, né? Como falamos, no verso 11, aliás, ele vai falar as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, Timóteo havia sempre acompanhado o apóstolo Paulo em todas as circunstâncias, desde, como eu disse lá, da sua primeira viagem missionária. Paulo vai instruindo Timóteo de maneira que ele é fortalecido, ou tem a sua fé fortalecida no Senhor. Mesmo narrando esses sofrimentos, ele fortalece Timóteo, dizendo que o Senhor havia livrado de tudo. Sabia que uma coisa, que queria que Timóteo caminhasse com essa convicção. Uma coisa é clara, queridos, o Senhor ele sempre resgata seu povo, com frequência da morte, às vezes por meio da morte, de qualquer modo. Paulo, que escreve lá Romanos 8, 38 e 39, tinha uma convicção: nada pode nos separar do amor de Deus. Essa semana assisti a uma série secular com os meninos, com Juliana, e uma coisa me chamou a atenção na série. Alguém chegava para um dos personagens e dizia assim: como é que você sabe que vai dar certo as coisas? E aí ele responde o seguinte: veja, uma série secular, sempre no final dá tudo certo. As pessoas do mundo às vezes conseguem passar uma mensagem que, como cristãos, seria nossa obrigação, queridos, passá-la constantemente. Nós precisamos permanecer na doutrina. Nós conhecemos a doutrina e, às vezes, nós não passamos essa mensagem para as pessoas do mundo. É de lamentar e de chorar, mas essa é uma pura verdade da igreja. Por isso que Paulo, ele instrui a Timóteo e traz uma exortação para a igreja como seu povo, e a entender que ele deveria perseverar, não é? E ter essa frequência na sua vida, e perseverar assim diante do Senhor, sabendo que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida e nem a morte podem nos separar do amor de Deus. Mas ele traz, não é, uma segunda característica ali para Timóteo. Depois de fazer com que Timóteo permanecesse nessa sã doutrina, naquilo que ele havia aprendido, ele pede para que Timóteo viva essa sã doutrina. Talvez essa agora seja uma característica mais próxima ainda dos nossos dias, porque o apóstolo Paulo começa no verso 12, dizendo: olha, todos quantos querem viver piedosamente. E aí ele coloca, não é só viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo agora deixa mais claro ainda para Timóteo, depois dele permanecer ali na doutrina, ele precisava viver a doutrina. Os dias difíceis, eles estavam se aproximando. A perseguição, ela era iminente ao povo de Deus. E essa perseguição, ela ocorre, queridos. Nós sabemos, dentro da história da igreja, essa perseguição, ela ocorreu e ela sempre irá ocorrer. Nos nossos dias, ela não é diferente. Essa perseguição, ela sempre irá ocorrer. Mas Paulo, ele coloca uma característica fundamental para a vida dos crentes.
ela irá ocorrer com aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Não adianta, queridos, dizer, eu sou perseguido, se você não vive piedosamente em Cristo Jesus. Se você não vive de acordo com a palavra, não há perseguição sobre sua vida. Você pode dizer assim, há uma perseguição sobre os cristãos, pode até haver, mas não sobre a sua vida. Para ela acontecer sobre a sua vida, uma das características é viver piedosamente em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai exortando a Timóteo de maneira que ele seja decidido, não é, a passar pela perseguição que ora viria pela frente, de maneira tal a colocar toda a sua esperança, toda a sua fé no Senhor. A perseguição, ela é uma verdade em toda a Escritura, e principalmente no Novo Testamento. Lá em Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, o próprio Senhor Jesus traz uma instrução ao seu povo. Se você puder ir lá no capítulo 5, nos versos 10 a 12, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O que é que o povo precisava fazer? Regozijar-se e exultar, porque seria grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Paulo instrui a Timóteo, e dizendo, olha, a perseguição ela existe, e é motivo para você, que é o crente piedoso, é um motivo de grande alegria passar por essa perseguição. E estar firmado nessa perseguição, e viver a sã doutrina nesta perseguição. Como Paulo conhecia o ensino, como Timóteo conhecia o ensino de Paulo, ele sabia que a perseguição ela estava dentro ali dos decretos de Deus. Logo, essa perseguição ela se concretizaria dentro da providência de Deus. O pastor Marcelo orava e dizia assim, nenhum governante, nenhum, irmãos, governa a parte dos decretos de Deus. Em lugar nenhum do mundo, nenhum governante decreta a parte dos decretos de Deus. Timóteo, ele tinha essa convicção, e em tendo essa convicção, ele caminha firmado nesta convicção, mesmo que a perseguição viesse, mesmo que as coisas difíceis aparecessem, ele estaria ali firmado no Senhor, sabendo que o Senhor era uma fonte de consolo para todos os crentes genuínos. Isso faz mais sentido quando a gente volta nos versos 10 e 11 que acabamos de ler. Paulo narra ali tudo aquilo que havia acontecido na vida dele, por ele ser piedoso. Não era outra coisa, queridos, era só por sua piedade no Senhor. No verso 13, depois de ter deixado claro essa perseguição aos crentes piedosos, ele mostra a razão, é que os ímpios não desistem jamais. Em todo o tempo, queridos, na história, os ímpios, eles se levantarão e eles não desistirão jamais. Recentemente estive falando aqui na vigília, já falei algumas vezes. Lembra lá de Neemias no capítulo 1, ou do livro de Neemias? Neemias, ele dispõe em seu coração, ele procura saber o que havia acontecido, não é, com a cidade do seu povo, e ela havia sido destruída. Neemias, ele dispõe o seu coração a servir ao Senhor e a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Mas aparecem ali 3 pessoas, 3 ímpios, Sambalate, Tobias e esqueci o nome do outro agora. Mas aparecem 3 e dizem assim, olha, vocês vão fazer o quê? Vocês não podem fazer isso. E se vocês fizerem, não vai dar certo. Neemias vira para eles e diz assim, olha, nós vamos reconstruir. E quando nós reconstruirmos, vocês não terão parte nessa reconstrução. E eles não desistem, tá? Eles continuam ali. Se vocês forem ler o livro lá de Neemias, vocês vão ver que sempre foi assim. Estou falando de um livro do Antigo Testamento. E a gente poderia pegar tantos homens de Deus que passaram por isso. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, vai pegar características dessa, o próprio apóstolo Paulo, queridos.
perseguição dele aqui é por ser temente a Deus e piedoso. Na história da igreja, nós vimos homens e mulheres sendo perseguidos por serem tementes e piedosos. Ainda hoje, temos crentes sendo perseguidos por serem tementes e piedosos. A gente poderia olhar para o texto e dizer assim: então, para eu ser piedoso, eu preciso ser um mártir, como temos muitos por aí. De jeito nenhum, queridos. Nem todos vocês aqui nasceram para ser mártires. Nem todos que estamos aqui. Talvez até tenhamos aqui alguns no futuro. Quem sabe? E se forem mártires, serão para a glória de Deus. Mas Satanás, ele sempre irá usar seus métodos, suas astúcias para nos perseguir. Lá em Gálatas, no capítulo, deixa eu só achar aqui, capítulo 4, verso 29, a gente vai ver que Paulo dizendo, olha, o filho da promessa, ele era zombado pelo filho que não era da promessa, ou seja, Ismael, ele zombava de Isaac. E assim, queridos, havia uma perseguição a Isaac, mesmo que não fosse como a gente pensa em perseguições, era uma perseguição ao filho da promessa. O povo do pacto sempre vai ser perseguido. Esses homens enganadores, astutos, não é? Eles sempre existirão e sempre aparecerão. É interessante porque o apóstolo ele usa uma expressão aqui, no verso 13, impostores. Essa é a única vez que em todas as escrituras aparece essa expressão. E ele vai dizer, esses homens eles são impostores e eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Volte comigo aí no próprio texto, no verso... deixa eu olhar aqui. Verso 6 do capítulo 3 ainda. Depois dele descrever algumas coisas aqui, não é? Vamos ler do verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge também desse. O apóstolo Paulo vai trazendo as características desses homens. E daí ele diz assim, pois estes, entre os quais se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo ele narra as características desses homens impostores e diz, olha, eles são enganadores, mas eles também são enganados. A ênfase não está em serem enganados. A ênfase, de fato, do apóstolo Paulo está em serem enganadores. Mas, veja, esses homens, eles... Sabe aquela pessoa que fala para a gente, às vezes, uma mentira, que parece uma verdade, que até ele acredita? Tem pessoas assim, que falam uma mentira tão mentirosa, que parece uma verdade, que até ele acaba acreditando. Paulo está dizendo, olha, são essas pessoas. E elas sempre irão aparecer diante de nós. Esses são impostores. O problema, queridos, é que esses impostores eles estão diante de nós e nós, muitas vezes, acreditamos nas mentiras que esses impostores contam. O apóstolo Paulo diz assim, a ênfase para Timóteo é, esteja sempre alerta. Como eu vou estar sempre alerta? Permanecendo na palavra, na sã doutrina e vivendo essa palavra e vivendo essa sã doutrina. Não tem como, queridos, não tem outro caminho. E nós seremos, se não nos firmarmos, enganados e acharemos bom. Vê que tristeza.
E aí Paulo diz, olha, não, Timóteo, esteja sempre alerta. Esses ímpios, eles odeiam a cruz de Cristo. Veja, eu não estou dizendo que todo mundo aí afora odeia a cruz de Cristo, mas os ímpios, eles odeiam a cruz de Cristo. E é natural que os seguidores da cruz de Cristo, eles sejam perseguidos. Você é um seguidor da cruz de Cristo? Se sim, prepare-se, porque você será perseguido. Prepare-se, porque você será atribulado. Mas tenha certeza de uma coisa, tem um fim glorioso para a sua vida, como servidor do Senhor. Calvino, ele entende, não é, e mostra exatamente aquela característica, que nem todos serão mártires, mas que Satanás ele sempre vai usar os métodos que ele tem para enrolar os servos do Senhor. Queridos, e veja, se a gente olhar a história da igreja, até hoje, se você olhar para a sua vida, você vai dizer assim, são sempre os mesmos pecados. Nós caímos sempre nas mesmas coisas durante toda a história da igreja. Veja, os métodos de Satanás, eles não mudaram. Eles continuam os mesmos. E o povo, mesmo o povo do pacto, muitas vezes acaba caindo nas mesmas coisas. Para não cairmos, queridos, nós precisamos viver essa sã doutrina e estarmos ali diante do Senhor. Na perseguição, ou nesse tipo, não é, que existem várias coisas, nós precisamos de uma coisa, suportar todas elas e fazer aquilo que Jesus disse lá em Mateus 16, 24, carregar a nossa cruz e seguirmos ao Senhor. Não tem outro caminho, nós precisamos fazer isso. E aí, depois de Paulo ter dito a Timóteo, olha, você precisa permanecer, você precisa viver. Ele diz assim, você precisa perseverar na sã doutrina. E os versos 14 a 17, isso vai ficar muito claro para as nossas vidas. Como o apóstolo Paulo instrui Timóteo a perseverar nessa sã doutrina. Depois de ter feito tudo isso. E ele vai dizer isso sempre baseado nas Escrituras. Paulo vai declarar pelo menos duas razões para Timóteo perseverar. Primeiro, o caráter fidedigno dos que o haviam instruído até aquele momento. E a excelência superior das sagradas letras, as quais são doutrinas baseadas nas Escrituras. Paulo ele diz assim, tu, porém, permanece naquilo de que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Timóteo, pelo fato dele ser filho de mãe judia, não é, da sua mãe, esqueci o nome da mãe de Timóteo agora, Eunice, e da sua avó Lloyd, pelo fato dele ter aprendido dela, Timóteo vem desde criança aprendendo as Sagradas Escrituras. Mesmo que ele não compreendesse que era ainda ali para a salvação, ele foi ensinado desde a tenridade, diria assim, desde bebezinho. Timóteo ele é ensinado nas Sagradas Escrituras, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim, olha, tu, porém, permanece naquilo de que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, ele jamais deveria esquecer de quem ele havia aprendido. Ele havia aprendido da sua mãe, ele havia aprendido da sua avó, ele havia aprendido agora do apóstolo Paulo, como nós vimos no verso 10. Ele havia sido instruído por esse homem de Deus e por essas mulheres de Deus que tiveram seus corações convertidos também ao Senhor, ao cristianismo. E aí, assim, Timóteo viver de maneira a perseverar nessa sã doutrina do Senhor. Caminhar nessa sã doutrina do Senhor. Depois dele ter reconhecido o Senhor como Senhor e o Salvador da sua vida,
a ele perceber que a mãe dele e a avó dele foram usadas como instrumentos do Redentor na vida dele, ele caminhar, não é, no cumprimento daquilo que havia aprendido no Antigo Testamento. Note, Paulo, ele está falando de Timóteo, não do cânon fechado. Nós hoje temos todo o cânon fechado, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Paulo está falando para Timóteo de Gênesis a Malaquias. E nesse período, né, ou seja, nessa parte das Escrituras, Timóteo ele foi instruído e ele viu o cumprimento do Antigo Testamento. Tem gente que hoje em dia prega, não é, como se o Antigo Testamento ficasse à parte das Escrituras. Não tem como você entender o Novo Testamento se você não ler o Antigo Testamento. E não tem como você entender só o Antigo Testamento se você não chegar no Novo Testamento. E aí Paulo vai dizer assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. E só abrir um parênteses aqui, tem gente que chama Velho Testamento. O Testamento ele não é velho, tá, pessoal? Ele é antigo, ele continua novo para todos sempre. É Antigo Testamento e Novo Testamento, mas é o mesmo Testamento do Senhor. Então, ele vai trazendo essa instrução para Timóteo, dizendo, olha, você aprendeu tudo isso, desde a eternidade ali, desde a infância. E o que é que Timóteo aprendeu? O que é que Timóteo havia entendido? Entre os judeus, a educação era absolutamente, queridos, teocêntrica. Ela não era voltada para o homem, ela era toda voltada para Deus. E Timóteo, ele aprendeu isso. E dentro daquilo que ele aprende, dentro daquilo que ele é ensinado, a gente pode observar algumas coisas que Timóteo caminha com isso na sua vida, e tem isso para a sua vida toda. Abra comigo sua Bíblia, lá em Provérbios, no capítulo 1, verso 7. Veja, capítulo 1, verso 7, Timóteo ele é instruído no temor do Senhor, sabendo que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Capítulo 9, verso 10, mais uma instrução que Timóteo aprendeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Agora, vá comigo lá em Eclesiastes, capítulo 12. O pastor Vitor pregou recentemente nesse texto. Verso 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Esse era o ensino que Timóteo havia aprendido. O temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Não tem como, irmãos. Se você não teme ao Senhor, se você está aqui nessa igreja, ou em qualquer outro lugar, e não teme ao Senhor, você não tem sabedoria. É o princípio bíblico. E esse temor do Senhor, essa sabedoria do Senhor, faz com que nós caminhemos, não é, firmados no Senhor. E Ele vai trazer princípios para as nossas vidas. Por que é que você não mente? Por causa do temor do Senhor. Por que é que você não chama palavrão? Por causa do temor do Senhor. Por que é que você não rouba? Por causa do temor do Senhor. Por que é que você não faz o que todo mundo faz? Por causa do temor do Senhor. E veja, entenda que esse temor, queridos, não é aquele medo do Senhor vir com o seu fogo sobre as nossas vidas agora e nos fulminar, não. Esse temor é de fato, não estar na presença do Senhor. Não existe coisa pior para a vida de uma pessoa do que viver longe do Senhor. A melhor coisa para as nossas vidas é estarmos ali próximos do Senhor, caminharmos com o Senhor, sabendo que o Senhor tem guardado as nossas vidas, sabendo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E nós fazemos isso por causa do temor que nós temos a esse nosso Deus maravilhoso. Paulo ele continua: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo sabia que Timóteo havia sido instruído assim.
Paulo sabia que Timóteo havia caminhado assim, e ele vai instruindo, olha, apegue-se às Escrituras. Ela é inspirada por Deus. A Escritura, ela é a melhor coisa para as nossas vidas. Não tem nada melhor, queridos, para as nossas vidas. Quantos hoje acordaram, vieram para a igreja, estão aqui ouvindo a palavra, mas não fizeram sua devocional? Quantos passam semanas sem fazer a sua devocional? Aí depois dizem assim: o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não quer saber da minha vida. Não tem como, queridos. Ou nos aproximamos das Escrituras, ou viveremos por aí murmurando, e não seremos sábios aos olhos de Deus. Seremos até sábios, muitas vezes, aos olhos do mundo, mas não seremos sábios aos olhos de Deus. Precisamos nos apegar a essa Escritura e a esse modelo que Paulo deixa ali para Timóteo e para as nossas vidas. Ela nos faz sábios, e ela nos faz sábios para uma coisa, para a salvação, e faz bem a todo homem de Deus. Por isso, como crentes, sempre deveríamos nos encher de reverência ao nos aproximarmos das Escrituras. Essa semana eu conversava com uma jovem, certamente ela está assistindo, e dizia assim: pastor, por que às vezes as pessoas elas estão em algumas igrejas que não têm doutrina e acabam, não tem doutrina, entenda, não ensinam as Escrituras e acabam até se convertendo? Diz ela: porque tem uma coisa que eles fazem nessas igrejas. Às vezes nem desfazem, né? Mas na grande maioria fazem. Eles leem as Escrituras. Talvez eles não exponham a Escritura, talvez não, eles não expõem a Escritura como ela deveria ser exposta, mas eles leem as Escrituras. E quem lê, e quem ouve as Escrituras, e ouve com temor, é transformado pelo Senhor. Independente de onde esteja, quem ouve e quem lê a Escritura é transformado pelo Senhor. Lógico que dentro da perspectiva dos eleitos de Deus, né, queridos? E Paulo cita, ou lista, né, mais uma vez, a utilidade e o benefício das Escrituras. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, nos prepara na justiça, e assim ficamos habilitados para toda a boa obra. Paulo poderia finalizar aqui com Timóteo, não é? E Timóteo entenderia que o próprio Deus o levaria à concretização dessas características em nossas vidas como homens de Deus. Mas depois de permanecer, voltar aqui só, a permanecer, viver e perseverar na sã doutrina, queria caminhar para a conclusão com as próprias palavras, né, ali do apóstolo Paulo. Todos os que querem viver piedosamente, todos vocês, todos nós que queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, precisamos ter em mente que seremos perseguidos. Não adianta, queridos, seremos perseguidos. Talvez as perseguições, como eu disse no início, elas não sejam a ponto de você ser preso e martirizado. Mas às vezes uma zombaria que acontece conosco, nós somos perseguidos. Essa semana foi aprovado no Senado um ministro para o STF crente presbiteriano. Talvez como igreja presbiteriana nós sejamos muito mais perseguidos daqui para frente, só pelo fato dele tomar posse ali naquele Supremo Tribunal Federal, irmãos. Você vai dizer, por quê? Porque os homens ímpios, eles serão de mal a pior. Eles são impostores, e aí eles vão, logicamente, associar a Igreja de Boa Viagem, a Igreja Presbiteriana do Brasil, à imagem do ministro que ora irá tomar assento ali, como ministro do STF. Precisamos orar por ele, para que o Senhor dê graça a ele e dê sabedoria. Mas precisamos orar por nós como igreja, para que na hora da perseguição saibamos passar pelas coisas que virão pela frente, louvando a Deus e agradecendo a Deus por aquilo que iremos enfrentar. Não tem outro caminho, queridos, para nós. Não tem outro. Essa é a caminhada como crentes. E Paulo ele exorta Timóteo, por isso que eu disse que queria concluir
com as próprias palavras dele, a não só entregarmos as nossas próprias vidas, a não só vivermos, mas também a pregarmos a palavra. As perseguições que ora virão, elas não podem, de maneira nenhuma, nos fazer esmorecer e deixarmos de pregar a palavra. Ai de nós, queridos, se não anunciarmos a palavra do Senhor. Ai de nós. E Paulo, ele conclui, eu poderia ter lido no início, mas eu queria ler no final e trazer essa instrução dele para as nossas vidas. Depois dele ter falado tudo aquilo que ele fala para Timóteo, ele diz assim: conjuro-te, capítulo 4, verso 1, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, isso é para a igreja de Boa Viagem, assim como foi para Timóteo. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Essas palavras de Paulo, elas são para nós como igreja, queridos. Não são para o mundo, elas não são para os ímpios, elas são para nós como igreja. Precisamos pregar a tempo e a fora de tempo, anunciar essas verdades que nós conhecemos, que um dia transformaram as nossas vidas. Elas precisam ser transformadas, elas precisam ser anunciadas. E ele vai dizer para quê? Para que sejamos sóbrios e suportar todas essas coisas, ou essas aflições, fazendo esse trabalho de um evangelista, cumprindo cabalmente esse ministério. Não tem outro caminho. O caminho que o apóstolo Paulo traz ali para o líder Timóteo é o caminho que o apóstolo Paulo traz para a minha vida e para a sua vida. É assim que nós precisamos caminhar. Antes da mensagem, nós cantamos um cântico. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Tudo o que acontecer comigo, eu estarei louvando ao Senhor. Nós vamos cantar novamente, nos preparando para a ceia do Senhor. Que essa canção ela não seja, queridos, apenas uma canção cantada na igreja, mas que ela seja uma verdade nas nossas vidas. Que como homens, como mulheres do Senhor, não importam as circunstâncias, nós seguiremos louvando ao nosso Deus. Que essa seja a nossa caminhada, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Vamos colocar de pé. Queria já chamar os presbíteros da igreja a estarem aqui conosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente